Novamente o Américo Martins, porque o sinal dele caiu e aí ele não conseguiu nos ouvir. Mas eu queria voltar, Américo, com o tema a respeito da Ucrânia e da Rússia, porque nem tudo que é dito é exatamente o que é. Muitas vezes se fala uma coisa, mas se pensa outra. Explica pra gente as entrelinhas da menção de Lula à guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois é, Uribe, muito boa observação. Às vezes o que parece não é bem assim. O que pode ser interpretado a partir dessa frase do presidente Lula? Que essa era uma crítica direta à Rússia e ao presidente Vladimir Putin, mas não é bem assim. Ele estava se referindo à necessidade de se fazer uma negociação diplomática para o fim da guerra. É um ponto que o Brasil não só vem insistindo já há algum tempo, mas é um ponto daquela proposta de paz sino-brasileira, desenhada pela China e pelo Brasil. Essa proposta foi muito discutida aqui, Uribe. É por isso que o presidente fez aquela menção, dizendo que é preciso acabar com a guerra tanto no Oriente Médio, como também o conflito na Ucrânia, através da negociação diplomática. É a proposta de Brasil e China, congelar a guerra no lugar onde ela está nesse momento, congelar a linha de frente, parar provocações, aumentar a ajuda humanitária e criar uma conferência de paz com todos os lados, Ucrânia, Rússia e outros grandes países que podem ajudar os dois lados, como Estados Unidos e China, eventualmente. Essa proposta, que começou com muito ceticismo lá atrás, está ganhando tração. Foi discutida em muitas reuniões bilaterais aqui em Kazan, na Rússia, por exemplo, entre o presidente Xi Jinping e o presidente Putin, entre o presidente Putin e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na conversa entre o presidente Lula e o Vladimir Putin na teleconferência. Houve referências a isso hoje na declaração dos chefes de Estado. O presidente da China, Xi Jinping, foi muito claro, citou essa proposta claramente, uma proposta que fizemos junto com o Brasil para tentar resolver a questão da guerra. E isso cria um certo incômodo em Kiev. A Ucrânia está vendo que essa proposta começa a crescer. Estados Unidos e União Europeia estão fora dessa proposta. A Ucrânia acha que essa proposta é uma derrota, porque não exige a retirada de soldados russos, por exemplo, do território ucraniano, mas o fato é que essa proposta vem ganhando tração, pelo menos no chamado Sul Global e nesses países aqui do BRICS. E conta, obviamente, com o apoio do Putin, porque a Ucrânia não está errada. Essa proposta significa que eles perderiam uma grande parte do seu território. Por isso o presidente fez essa declaração. Então, alguns desavisados podem imaginar que ele estava criticando diretamente o Putin na cara dele. Não era bem isso. Pode até ter essa crítica também, porque o Brasil não é a favor da guerra. O Brasil votou contra a Rússia por ter ignorado a legislação internacional e invadido a Ucrânia, mas o Brasil defende essa solução diplomática. E uma outra informação, Uribe, se você me permite, já que vocês estavam falando sobre o discurso da presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, eu confirmei uma informação de que a Rússia gostaria sim que ela continuasse na presidência do Banco dos BRICS. Aconteceram essas conversas, inclusive envolvendo o próprio presidente Lula, e a presidente Dilma pode eventualmente ser convidada para continuar na presidência. Por que isso aconteceria? A Rússia tem que assumir o próximo mandato na presidência do Banco dos BRICS, mas justamente por conta das sanções internacionais contra o país, é muito difícil ter um presidente russo, até porque o banco não pode negociar com a Rússia. Então seria um gesto, inclusive, ao Brasil, a própria presidente Dilma continuar no banco, se ela eventualmente aceitar esse convite, e ele tiraria também uma dor de cabeça dos russos, porque eles não assumiriam agora e assumiriam a presidência mais na frente, quando as sanções talvez não estiverem mais sendo aplicadas contra o país, ou pelo menos a questão da guerra na Ucrânia já tivesse sido superada de alguma forma.